Fala galerinha do 7º ano, espero que todo mundo esteja bem aí. Nesse vídeo a gente vai estar trabalhando a correção das semanas 2 e da semana 3 do PET 5, tá bom? A gente vai fazer esse vídeo um pouco diferente, porque essa última semana foi a semana do saco cheio e a gente não teve aula. Então nesse vídeo a gente vai estar abordando aqui a correção das atividades de 2 semanas. Devido a isso, a gente não vai focar na leitura dos textos como a gente costuma fazer nos outros vídeos, tá certo? Quem acompanha o canal aí vê que a gente costuma fazer a leitura dos vídeos sugeridos, dos textos, né, sugeridos pelo PET e dos textos trazidos no próprio PET. E nesse vídeo a gente não vai fazer dessa forma, tá bom? Então vamos focar aí na correção da semana 2, a União Ibérica, o abalo do Império, e da semana 3, o movimento bandeirante e a interiorização do Brasil. Ok? Então vamos começar aqui a semana 2. Inicialmente o PET ele vai trazer aqui, né, o título do tema, União Ibérica, o abalo do Império, e essa imagem aqui do Dom Sebastião. Ok? Aqui depois ele vai trazer esse texto. Vocês podem dar pause no vídeo para poder fazer a leitura do texto, ou ler o texto no PET, ou ler o texto no formulário, tá bom? Aqui a continuação do texto. Agora iniciam-se aqui as atividades. Atividade 1. De acordo com o texto estudado, explique o que foi o sebastianismo. O sebastianismo foi uma crença ou movimento profético que surgiu em Portugal em fins do século XVI, como consequência do desaparecimento do rei Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578, o que gerou uma crise em Portugal. Dado que não havia um corpo, acreditava-se que Dom Sebastião voltaria para salvar o reino de Portugal de todos os problemas desencadeados após o seu desaparecimento. As primeiras pretensões reais do regresso de Dom Sebastião deram-se no arquipélago dos Açores. Lá havia de fato uma espera pelo regresso imediato e real do rei mártir. Ok? E agora aqui a atividade 2. Explica o que foi a União Ibérica e o que levou à sua formação. O que a gente pode estar respondendo aqui? União Ibérica foi a unificação política que aconteceu na Península Ibérica de 1580 a 1640, resultado da união dinástica entre as monarquias de Portugal e da Espanha, após a crise de sucessão do trono português. Atividade 3. Qual o impacto direto a União Ibérica provocou na produção de açúcar em solo brasileiro? Ou seja, de que forma a produção de açúcar, né, no Brasil foi afetada pelo surgimento da União Ibérica? O que a gente pode estar respondendo aqui? Esse período turbulento politicamente da sociedade portuguesa fez com que a coroa não se dedicasse com a devida atenção às colônias lusitanas, e a maior delas, o Brasil, atraía interesses de outros impérios, cientes do potencial econômico que a colônia representava. Isso fica evidente a partir de 1624, quando os holandeses passam a atacar o litoral nordestino brasileiro. Então esse abandono aí que acontece, não um abandono, mas de certa forma um descuido, né, em relação aí ao monitoramento de Portugal à colônia brasileira, acaba gerando aí, né, certas aberturas que possibilitam a invasão dos territórios do Brasil. E um dos exemplos, né, dessa ocasião, desse contexto, é a invasão holandesa no litoral nordestino brasileiro. Tá bom? Atividade 4. O que foi a insurreição pernambucana? O que a gente pode responder aqui de acordo com o texto? Sem poder contar com o apoio militar da coroa portuguesa, ainda fragilizada pelas revoluções em Portugal, os colonos decidiram organizar milícias e lutar contra o domínio holandês. O movimento conhecido como Insurreição Pernambucana teve início em 1645 e durou até 1654. Tá bom? Então, durante 9 anos aí, a gente vai ver a instauração da Insurreição Pernambucana. E o que vai ser essa Insurreição Pernambucana? Vai ser a luta, né, combinada entre o pessoal de Portugal, entre os colonizadores portugueses, né, os portugueses que já viviam aqui na região, juntamente com outros grupos, né, que representavam a sociedade brasileira,
contra os invasores holandeses, tá certo? No objetivo de expulsar os holandeses aí do domínio do litoral nordestino, ok? Agora aqui nós vamos iniciar a semana 3 do PET 5, tá bom? Fazendo a correção aqui do tema o movimento bandeirante e a interiorização do Brasil. Inicialmente o PET ele vai trazer aqui, né, o título do tema, o movimento bandeirante e a interiorização do Brasil, rumo ao interior, e esse quadro aqui, Ciclo da Caça ao Índio, quadro de Henrique Bernardelli, ok? Vamos aqui continuando, o PET ele vai trazer esse texto, tá bom? Depois mais essa imagem, o título Os Bandeirantes, tá bom? Sobre essa pintura aqui, também de Henrique Bernardelli. A continuação do texto, ok? Vocês podem pausar o vídeo para poder fazer a leitura desse texto, ou ler no PET, ou ler no formulário. E aqui vem a primeira atividade da semana 3 do PET 5. Atividade 1. Cite os fatores que favoreceram a interiorização do território brasileiro enquanto colônia de Portugal, rompendo com o Tratado das Tordesilhas. O que a gente pode estar respondendo aqui? Como os espanhóis dedicaram-se com maior afinco à exploração de metais preciosos no território dos antigos impérios incas, maias e astecas, e aparentemente não demonstravam interesse em ocupar a faixa a qual teria direito do atual território brasileiro, práticas econômicas da América Portuguesa foram gradativamente promovendo a interiorização da colônia, gerando a ocupação lusitana das terras além do Tratado das Tordesilhas. Uma dessas atividades promovedoras da ocupação foi exatamente a pecuária, que a partir da bacia do Rio São Francisco fez com que os sertanejos adentrassem nas terras além do Tratado das Tordesilhas em busca de pastagem para a criação de gado, iniciando uma importante atividade econômica na região, pautada na venda de carne seca. O movimento bandeirante, iniciado em São Paulo no século XVII, foi outro grande fator de grande importância para a ocupação do território, assim como as missões e a pecuária. Nesse período, as grandes lavouras dessa região fizeram com que os paulistas necessitassem cada vez mais de mão de obra indígena escravizada e partiram para o sertão em busca do aprisionamento desses nativos. O nome Bandeirantes deu-se em função das bandeiras erguidas nessas expedições, enquanto buscavam capturar o maior número de indígenas possível. Aqui a questão 2. Por que os bandeirantes paulistas tinham preferência em capturar indígenas residentes nas missões jesuíticas? O que a gente pode responder aqui de acordo com o texto? O objetivo principal dos bandeirantes era encontrar e atacar as missões jesuíticas, uma vez que poderiam reunir centenas ou milhares de indígenas em um só local, e esses já estariam habituados aos trabalhos nas lavouras, inclusive a trabalhar por excedentes, tornando-os mais eficientes aos colonos. Ok? Aqui é a atividade 3. Explique o que eram as bandeiras e as monções no movimento de interiorização do território brasileiro. O que a gente pode estar respondendo aqui? As bandeiras eram expedições organizadas e financiadas por particulares e compostas por membros da sociedade civil brasileira, principalmente paulistas, que tinham por objetivo a exploração territorial das possessões portuguesas no continente americano, bem como a captura e escravização de indígenas. As monções eram expedições fluviais ocorridas por meio da navegação de rios que os bandeirantes empreenderam durante o processo de interiorização do Brasil. Elas tinham, geralmente, caráter exploratório, buscando novos recursos naturais exploráveis, como ouro, prata e diamantes, e mapear o território do Brasil, de modo a combater tribos indígenas consideradas hostis, determinar o controle efetivo do território banhado pelos rios e fundar novas vilas e povoados nessas regiões. Assim como as bandeiras, o nome dado ao mesmo tipo de expedição ocorrida em terra, as monções foram fundamentais para o sucesso do projeto colonial, construído por meio da violência contra a população nativa. Aqui agora a atividade 4. Além de indígenas capturados para a escravidão das lavouras,
Qual atividade econômica importante foi iniciada após descobertas das expedições bandeirantes? O que a gente pode estar respondendo aqui? Além do tráfico de indígenas escravizados, que mobilizava relações comerciais em trocas de mantimentos, armas, tecidos, produtos agrícolas e até de escravizados, que por conveniência criavam entrepostos comerciais, que dariam origem às futuras cidades nas regiões onde eram estabelecidos os trajetos, outra atividade econômica importante iniciada após descobertas das expedições bandeirantes foi a exploração mineradora do ouro e de outros metais e pedras de alto valor comercial. Ok? Turma, espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para vocês. Semana que vem a gente vai voltar com a semana 4 do PET 5, tá bom? E continuem firmes aí no estudo, que a gente vai vencer essa pandemia e em breve a gente vai estar junto, tá bom? Forte abraço e fiquem com Deus. Até!